Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre gestão das organizações da sociedade civil, como são denominadas as nossas APAES. Esse tema, obviamente, é muito vasto. Diante disso, aqui nós vamos conversar apenas sobre um aspecto que consideramos de fundamental importância para os nossos gestores. Trata-se das principais funções gerenciais, que são o planejamento, a organização, a direção ou coordenação e o controle. A função de planejamento tem como objetivo a preparação da APAE para enfrentar o futuro. É o momento de parar e pensar sua APAE, para traçar as ações do período, que nas nossas APAES, em geral, são de um ano. Bem como definir uma previsão de recursos financeiros para realizar essas ações. Bem, após pensarmos e definirmos nossa previsão de ações e de recursos financeiros para o ano, necessitamos dividir essas tarefas entre os setores da APAE. Definir quais os setores ou o setor que ficará responsável por executar cada uma dessas ações. Obviamente, a partir da estrutura de cada APAE. Nas APAES maiores, essa função tem uma maior complexidade, devido à maior oferta de serviços existentes e ao maior quantitativo de profissionais. Nas APAES menores, entretanto, esta complexidade não diminui. Esta função gerencial, que a administração chama de função organização, continua sendo de fundamental importância, pois nas pequenas APAES, a falta de divisão de tarefas leva a uma falta de resultados, tanto com os nossos usuários, como no equilíbrio financeiro da instituição. É aquela velha questão de que todo mundo é responsável por tudo e as coisas não saem como deveriam. A terceira função gerencial é a função direção, que é a definição de quem irá coordenar as ações previstas no nosso planejamento. Nas APAES pequenas, em geral, essa coordenação é feita pelo presidente ou pela diretora-geral da APAE. Nesta função, cabe salientar a importância do fato de que este coordenador deverá ser um líder que consiga motivar seus funcionários para realizarem as ações previstas. Pois, caso isso não aconteça, seguramente as ações não serão realizadas ou realizadas de forma inadequada. A quarta e última função gerencial chama-se controller e consiste no acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações previstas no planejamento, executada pelos diversos setores da APAE e coordenada pelos seus gestores. Esta função tem como objetivo observar e indicar se essas ações estão atingindo os resultados esperados, tendo tanto no que diz respeito ao desenvolvimento humano do nosso usuário, como em relação ao equilíbrio ou ao desequilíbrio dos recursos previstos para a realização de cada ação. Aqui, cabe salientar que é esta função que aponta, que indica para os nossos gestores se as ações devem ser reprogramadas por não atingir os resultados previstos. Por exemplo, podemos imaginar uma APAE que fez a previsão
de que iria implantar determinada ação e que essa ação iria lhe custar R$ 1.000. Entretanto, o seu controller indicou que na execução dessa ação, estando esta somente 50% realizada, o gasto já atingiu R$ 1.500. Diante deste fato, apontado pelo controle da nossa APAE, o gestor da ação ou o gestor da APAE pode redirecionar, reprogramar esta ação, mesmo ela ainda não estando finalizada. Ou seja, nós podemos, no meio do ano, fazer uma avaliação de todas as ações programadas no início do ano e, diante daquilo que o controle, que o acompanhamento, monitoramento nos aponta, redirecionar, reprogramar, retirar algumas ações da nossa previsão. Por fim, cabe apontar que estas funções gerenciais devem ser entendidas como um ciclo que deve ser repetido, no caso das nossas APAEs, a cada ano, e que se inicia com a previsão das ações e recursos a serem executados e termina com a avaliação de como e se essas ações foram executadas. Então, este ciclo gerencial, formado pelo planejamento, organização, coordenação e controle, leva a um aprendizado para a previsão de ações e recursos no ano subsequente. Exemplificando esta questão, podemos imaginar uma APAE que fez a previsão de ações durante um ano que demandariam recursos na ordem de R$ 90.000 e que esses recursos seriam arrecadados com a realização de 3 eventos promocionais na sua cidade, onde cada um desses eventos geraria de faturamento líquido para a APAE R$ 30.000. Entretanto, no decorrer do ano, se observou que a sua cidade não comporta 3 eventos anuais, somente 2, e que o faturamento líquido também não chega a 30.000 por evento, e sim a 20.000 por evento. Diante deste aprendizado, no ciclo gerencial seguinte, a APAE deve prever ações dentro do limite orçamentário de R$ 40.000 e não mais de R$ 90.000. Bem, pessoal, terminamos aqui a nossa primeira conversa, o nosso primeiro encontro. E nos próximos aprofundaremos a conversa acerca de cada uma dessas funções gerenciais. Até o próximo encontro e um forte abraço.